ao meu canal e no vídeo de hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre cirurgia plástica. Algumas meninas já me perguntaram aqui nos comentários se eu havia feito cirurgia plástica, se eu tinha colocado silicone, e sim, eu coloquei silicone há um ano atrás, exatamente nesse mês que estamos, no mês de junho de 2015, foi quando eu coloquei o silicone, então já vai fazer um ano que eu coloquei. E aí nesse vídeo eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre essa cirurgia que eu fiz. Antes de começar a falar sobre a cirurgia plástica, eu queria falar um pouquinho com vocês, dar um aviso aqui pra vocês com relação ao canal, sobre o quadro que eu tô querendo fazer aqui com vocês, que é sobre conselhos de amiga. Na verdade, esse é o nome inicial do quadro que eu vou fazer, mas eu quero pedir pra vocês ajuda se vocês têm ideias de outros nomes pra mim tá colocando nesse quadro. Então ele vai funcionar da seguinte forma: vocês vão poder me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui escrito o e-mail, meu link do meu e-mail, mas aqui embaixo na descrição o meu e-mail já tem. Todos os meus vídeos têm esse e-mail, que é o meu e-mail de contato, então vocês vão estar mandando nesse e-mail alguma história de vocês, alguma coisa pela qual vocês estejam passando, alguma dificuldade, um desabafo mesmo, alguma coisa que vocês precisam de uma amiga pra estar conversando. Então eu vou ler o e-mail, vou dar meus conselhos, vou dar a minha visão sobre o que eu acho do que vocês estão passando. Pode ser sobre relacionamento, sobre família, sobre comportamento, sobre intimidade, sobre autoaceitação, qualquer assunto que vocês queiram falar pra mim. Acho que é uma ideia super legal pra gente ficar mais pertinho e pra mim estar conversando mais com vocês. Um quadro novo aqui pro canal, uma coisa diferente que eu resolvi fazer. Se der certo, lógico, se tiver e-mails, se me mandarem e-mails, a gente vai começar esse quadro quanto antes. Mas, no geral, conversar um pouquinho mais com vocês e ficar um pouquinho mais pertinho. Vamos começar com esse vídeo pra não ficar muito longo. Eu vim falar pra vocês hoje sobre a minha cirurgia. E como eu já comentei, faz um ano que eu tenho as próteses. E o primeiro tema, assim, com relação à cirurgia que eu queria falar é porque eu decidi colocar silicone. O peito era muito pequeno mesmo, e era algo que, assim, tipo, me incomodava, não ao extremo, mas quando eu vestia alguma roupa, às vezes eu não me sentia muito confortável, parecia que tava tão liso aqui em cima, sabe? Tipo, era estranho, eu não me gostava. Então foi por isso que eu decidi tá colocando silicone. E pra quem quer colocar silicone, o primeiro conselho que eu dou é escolher um médico de confiança. Então você tem que ir atrás dos médicos que são especializados nessa área, fazer consultas, orçamentos, pra você ver em qual deles você vai se sentir mais confortável pra tá fazendo a cirurgia. Então você tem que procurar não um só, mas uns 3 pelo menos médicos pra você tá fazendo, tipo, conversando com eles, sabe? Porque não adianta você ir num de cada, assim, só porque faz a cirurgia, sabe? Tipo, vou nesse porque ele faz e pronto. Não, eu acho muito importante você conversar com vários médicos, vários especialistas e ver aquele que você se sente mais confiante, sabe? O médico tem que te passar uma certa confiança pra você poder tá indo fazer com ele a cirurgia. E eu demorei um pouco pra achar o médico certo pra mim, mas eu achei. Eu fui em 4 especialistas e no fim eu decidi fazer com um que eu achava que pra mim foi o melhor, assim, sabe? Tipo, com relação à conversa, com relação ao método que ele usava, enfim. Com relação a tudo, pra mim foi o melhor e graças a Deus deu tudo certo. Depois que você resolve com qual médico que você vai fazer, ele vai te pedir alguns exames que são básicos pra você tá fazendo a cirurgia. Nesses exames vão constatar que tá tudo bem com você, que você tá tudo certinho, assim, pra você tá entrando pra uma sala de cirurgia. Então são exames básicos. Eu não lembro exatamente quais foram os exames que o meu médico me pediu, mas eu sei que são coisas, assim, rotineiras, sabe? Tipo, exame de urina, exame de sangue e mais alguns outros, assim, pra ele ver que tá tudo certinho com você, sabe? Pra você poder tá realmente indo fazer a cirurgia. Sobre essa cirurgia, assim, o meu maior medo sempre foi a anestesia. Comentei com vocês aqui no vídeo que eu fiz quando eu arranquei meu dente do siso, que o maior medo realmente era a anestesia. Então, com o silicone não foi diferente. Eu tinha muito medo da anestesia, porque foi a primeira vez que eu tomei realmente anestesia, e é uma anestesia geral. Mas assim, é de boa, gente, a anestesia é tranquilo, porque ela vai no soro, então você nem sente nada. Você deita na cama, assim, e apaga e pronto, gente. Então é bem rápido, era uma coisa que realmente me dava medo. Até hoje eu tenho medo de anestesia, mas é uma coisa bem tranquila e muito rápida. Uma coisa que me perguntaram muito com relação à minha cirurgia foi se eu coloquei a prótese por cima ou por baixo do músculo. Gente, eu não sei, eu não perguntei pro meu médico isso. Eu não sei se influencia em alguma coisa, eu não posso dizer porque eu não tenho certeza.
mas eu não sei. Eu acho que, pelo que eu lembro, assim, vagamente, ele colocou por baixo do músculo. Eu acredito que foi desse jeito, mas eu não tenho certeza. O médico, ele me falou de 3 formas de estar colocando as próteses. Eu não sei se tem mais formas, mas ele me falou de 3, que seria por baixo do braço, por baixo do seio, ou então cortar o biquinho do seio. E aí ele me deu essas opções e me disse que o melhor método seria por baixo do seio, fazer um corte aqui embaixo. É um corte mais ou menos desse tamanho aqui, não é um corte grande. E eu resolvi pôr por baixo mesmo, porque eu fiquei com medo com relação à amamentação, porque eu pretendo ser mãe, não agora. Mas eu acho que quando você corta o bico, não sei como funciona, mas pode ser que não dê muito certo depois pra amamentar. Então eu decidi colocar por baixo e o corte ficou realmente desse tamanho. É uma cicatriz assim visível, dá pra ver a cicatriz, porque por mais que já faça um ano, ela tá ali. Não é uma cicatriz assim tipo grande, enorme, feia. A minha cicatriz, graças a Deus, ela ficou bem bonitinha assim, ficou fininha, ficou uma coisa bem sutil. É muito, muito difícil de ver, só se você chegar muito perto pra você poder estar enxergando realmente a cicatriz. Então foi uma cicatriz assim que eu fiquei bem feliz. Mas isso depende muito do organismo, da forma como que seu corpo vai agir, reagir diante do corte, no caso, né, diante da costura que é feita em você. Então, a cicatrização depende muito mais do seu organismo do que do seu médico. Então, depende de como o seu corpo reage com relação a feridas, a machucados. Então, nisso você já tem uma base, assim, de como que vai ser a sua cicatrização. A minha, no caso, foi bem tranquila, tá bem invisível, entre aspas, e eu gostei bastante do resultado. A minha cirurgia, ela durou 1h30, se eu não me engano, porque a minha irmã tava me esperando, ela foi comigo. Aí quando a gente chegou no quarto, ela ficou lá me esperando e eu fui pro centro cirúrgico. E ela falou que eu demorei pra voltar mais ou menos 1h30, e eu voltei quando eu já tava acordada, né, porque eles esperam você acordar pra poder te levar pro quarto, pra ver se tá tudo bem com você. Só que eu lembro que eu cheguei no quarto, eu tava acordada e eu já apaguei. E aí eu dormi por um bom tempo e logo depois eu acordei e eu já tava super bem. Em relação ao tamanho que eu coloquei das próteses, o meu médico tinha me dito que eu não poderia colocar um tamanho muito grande, porque a minha pele talvez não cedesse tanto, mas eu nem queria muito grande, sabe? Tipo, eu sempre fui com a ideia de colocar um tamanho que fosse proporcional ao meu corpo. Nunca quis uma prótese super exagerada pra ficar, tipo, com peitão, assim. Não era o que eu queria, não era o que eu buscava. Eu queria só uma coisa proporcional pra ficar certinha com relação ao meu corpo, a estrutura do meu corpo mesmo. Então eu coloquei 350 ml, eu acho que foi um tamanho perfeito pra mim, porque não ficou absurdamente grande e não ficou pequeno, ficou um tamanho ok. 350 ml, tem gente que acha que é muito, mas não é, gente. É um tamanho normal, é um tamanho ok, assim, e eu gostei muito do tamanho que eu pus. E logo quando você volta do centro cirúrgico, você já volta com um sutiã especial que você tem que usar ele por alguns meses. Eu acho que eu usei ele por uns 5 meses, mais ou menos. Ele é um sutiã super apertado, eu não tô com ele aqui porque o meu, na verdade eu nem sei onde que tá mais. Mas ele é um sutiã, assim, bem simples, sabe? Tipo, é só um pano, assim, bem firme, que você prende no peito e ele junta o peito e gruda ele, tipo, na pele, sabe como? Então, a função do sutiã, normalmente, ela é pra grudar a prótese na sua pele, tipo, encostar, sabe? Tipo, grudar pra prótese fixar no corpo. Então esse sutiã eu usei por 5 meses, ele é um sutiã bem apertadinho, o meu tamanho foi o PP, tipo o menorzinho de todos, porque eu tenho essa parte aqui bem pequena, então eu precisava de uma coisa que ficasse bem firme. Então ele é um sutiã meio feinho, não é um sutiã muito bonito de se ver, porque ele é um pouquinho maior que os normais, mas é uma coisa que tem que usar e tem que usar por um bom tempo, pra depois você ter um resultado bem legal, sabe? E depois de tudo isso, depois de ter feito a cirurgia, tem alguns cuidados que você tem que ter com relação à prótese, com relação ao corte. Então, alguns deles não levantar peso, por exemplo, pro corte não abrir. A única coisa que eu não conseguia fazer depois que eu coloquei as próteses era levantar da cama. Porque você não pode levantar de forma brusca. Você precisa de alguém que te puxe, tipo, no caso, segure suas costas, pra você tá levantando, assim, tipo, sem fazer nenhum tipo de esforço por conta dos pontos. No geral, assim, eu fiquei muito bem, gente. Eu até me surpreendi, todo mundo se surpreendeu comigo, com a minha recuperação, porque antes de fazer a cirurgia, eu tinha conversado com várias amigas de silicone, e muitas delas, na verdade, a maioria, falou que sofreu muito depois da cirurgia, sabe? Tipo, sentiu muita dor, não conseguia fazer nada sozinha. E umas, assim, que choraram muito e que pensaram que foi a pior coisa que fizeram pôr o silicone.
Mas comigo foi totalmente diferente. Eu cheguei em casa muito tranquila, eu consegui fazer tudo, gente. Eu andava pra lá e pra cá, eu ia no banheiro sozinha, eu tomava banho sozinha, tudo eu fazia sozinha. Mas claro, sempre eu me limitava pra não me prejudicar. Então eu não fazia esforço, eu não levantava tipo, de forma brusca da cama, sempre eu pedia ajuda de alguém. Essas coisinhas assim que não pode. Eu sempre me monitorei bastante por conta do resultado depois. Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa. A dirigir também não pode, gente. Você tem que ficar um bom tempo sem dirigir. Mas a minha recuperação foi ótima, gente. Eu não tenho nem... Tipo, eu só tenho a agradecer a Deus por ter sido tão boa. Eu não sofri nada, gente. Nada de verdade, eu não sofri nada. Você tem que tomar alguns cuidados com relação, além de fazer esforço, essas coisas, levantar peso, você tem que cuidar do curativo que vai estar aqui embaixo, você tem que passar um antisséptico, você tem que lavar com cuidado, e você tem que ir no médico, assim, eu ia de mês em mês, pra ele tá olhando o corte, pra ele tá olhando as próteses, pra ver se tava tudo ok. Então esses são alguns cuidados que você tem que ter, e tem que ter mesmo, gente, depois que você faz essa cirurgia. E o valor que eu paguei nessa cirurgia foi, num total, deu R$8.000. Eu achei que foi um preço ok, eu achei médicos que foram mais caros, eu achei médicos que foram bem mais baratos aqui na minha cidade, mas eu escolhi fazer com esse médico não pelo valor que ele tinha me passado, mas por ele mesmo, por eu ter sentido muita confiança com relação a ele, então foi por isso que eu fiz com ele, mas não foi por conta do preço, sabe? Porque eu acho que... Gente, quando você vai fazer esse tipo de cirurgia, você não pode se apegar muito a valor, assim, financeiro, sabe? Você não pode, ai, quero mais barato, preciso do mais barato. Porque é uma coisa tão séria, é uma coisa tão sensível de se fazer, que eu acho que você tem que ir no melhor que você achar, sabe? Tipo, não o melhor de todos, assim, mas o que você acha que é o melhor. Aquele que é o melhor pra você. Pra depois você não se arrepender, ou então acontecer alguma coisa, sabe? Então eu acho que você tem que ver muito isso. Com relação ao médico, a toda a estrutura que ele te dá, as coisas que ele fala pra você, a tudo aquilo que ele te ajuda, sabe? Os conselhos que ele te dá. Eu acho muito importante você procurar um profissional de ótima e excelente qualidade e alguém que você realmente confie. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida com relação à cirurgia, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar passando mais uma vez aqui o e-mail pra vocês estarem mandando, se quem quiser, lógico, mandar alguma história, algum caso pra mim, alguma situação que você esteja passando, pra gente estar fazendo aquele vídeo de conversa, de bate-papo. E também, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários sugestão de nomes pra esse quadro, porque eu até pensei em alguns nomes, mas eu não gostei, assim, muito das ideias que eu tive. Então, quem sabe vocês tenham ideias que sejam melhores que a minha. Isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.